Muito bem, nós estamos tendo a aula de Geografia e vamos iniciar a aula 2. Na aula anterior nós estudamos um pouco e falando sobre a ocidentalização no mundo, certo? Hoje no subtema nós vamos estar falando sobre globalização e mundialização, como surgiu esses termos. E vamos estar estudando também sobre a nova rota da seda. O objetivo continua sendo que você analise criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, a influência cultural em diferentes tempos e lugares, tá ok? Lembrando que estamos estudando entre a página 12 e 15. Gente, olha aí, e essa aula de hoje ela vai ser uma aula mais curta, tá? Já porque nós estamos finalizando o capítulo 1. A globalização tem alguns destaques, por exemplo, a origem. Por exemplo, a origem surgiu nos Estados Unidos na década de 1980 e foi se expandindo, sendo tratado esse assunto até 1990 e desde então é usado esse termo. Mas há algumas comparações. Por quê? Para os franceses, eles preferiram definir, não seguir o que o Ocidente estava colocando e usar a palavra mundialização. Para eles, definem melhor o contexto atual. No Brasil, tanto globalização como mundialização define a fase do quê? Da expansão capitalista, certo? Se você estiver estudando esse mesmo autor do livro de Geografia e esse aqui anteriormente, deixa eu mostrar, dos autores Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira, no livro de 8º ano, você estudou sobre as etapas do capitalismo. Lembra com o seu professor de geografia? Pois bem. Ou seja, o capitalismo é um sistema econômico que visa o que? Lucro, certo? A propriedade privada e a divisão de classes sociais. Tá, ok? Então, nessa expansão capitalista que nós vivenciamos todos os dias, as propagandas, o consumismo e tudo mais, não fica só restrito aonde você mora, não. Tá? Hoje, com o avanço da internet, já que nós falamos sobre a importância da internet, iremos tratar dela lá na frente, você compra produtos hoje via Japão, China, Taiwan, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, chega até a sua casa, porque houve uma melhorabilidade, olha que palavra difícil, né? Melhorabilidade. No que se diz no contexto sobre o transporte, seja marítimo, seja na parte da aviação, que chega até você com maior rapidez. Na caracterização dessa globalização que você está tendo aí, se dá por uma grande integração e interdependência que os países estão tendo, através de quê? Das empresas, instituições, pessoas de todo mundo, graças ao que? A internet e a comunicação, porque elas se tornaram rápidas as informações. Você já imaginou na época da crise de 1929, quando as bolsas de valores teve uma queda, ou seja, os preços despencaram? Houve vários motivos, que eu não vou colocar aqui para você na íntegra, porque não é o momento da nossa aula, mas você vai ter aí como seu professor de história também. Na época da crise de 1929, as empresas faliram em virtude do quê? Porque não havia uma internet e uma comunicação rápida, certo? Então as coisas foram acontecendo e que afetaram todos, não no tempo simultâneo, mas que as pessoas, ao receberem a comunicação que a empresa A, B ou C quebrou, fechou as portas, ela recebia essa notícia com 2 dias depois desse fato. Imagina aí a pessoa que havia comprado ou investido o seu dinheiro naquela determinada empresa ou naquele banco que faliu, né? Um desespero total. Hoje não. Há como precaver essas situações, mesmo que seja iminente a uma falência de uma empresa, mas você já fica sabendo em tempo real sobre a situação. Tá vendo aí? Então, globalização é uma forma mais complexa, simultânea, interligada com todas as situações ao mesmo tempo. E você tem em suas mãos, lógico, um celular que está conectado com o mundo. Olha para essa imagem. Se eu pergunto para você, aonde há a maior circulação de aviões no planeta? Você ia dizer em quais continentes?
que há ocorre essa circulação? Pensem um pouquinho, observe a imagem. Olha só, vamos lá. Você observou bem? Se você disse na América do Norte, acertou. Veja que na Europa você também acertou. Fica até difícil definir, né? Porque é um emaranhado muito grande na Europa, na Ásia, na África. Aqui no Brasil existe também tanto, mas veja que aqui na parte da região litoral do Brasil há uma conectividade enorme com a Europa. Tá vendo? Então, ou seja, na América do Norte e Europa estão interconectadas diretamente. Tá vendo aqui? São duas áreas, a Europa e a América do Norte. Agora, por causa de quê? Por causa da tecnologia, né? A tecnologia foi aperfeiçoando, chegou até o momento dos aviões aparecerem. E os aviões, por sua vez, também melhorar a qualidade de capacidade e tempo de voo. Então, quando eu trago isso para você, perdão, nesta fase aí é a fase do capitalismo informacional, certo? Então, as maiores capacidades industrial, seja agrícola, comercial, científica e tecnológica, além das maiores parcelas de riqueza, se concentram em países desenvolvidos. Então, ali, quando você vê aqui esse fluxo, né, de circulação de aviões entre a América do Norte e a Europa, porque aqui se concentram os países desenvolvidos do mundo, bem como, não estou falando só aqui, mas existe em outros lugares também, tá? E aí você estudou, né, no ano passado, no 8º ano, sobre país desenvolvido. O país desenvolvido é aquele que está com a sua economia estabilizada, tem uma moeda forte, a qualidade da saúde, educação também está, o bem-estar social da população está em primeiro lugar, né? A circulação de comércio, desenvolvimento da tecnologia, da robótica, do melhoramento da tecnologia na agricultura, no comércio, na educação, isso daí favoreceu os países se tornarem primeiros do mundo, né? E o processo de modernização não para, ela é recente, viu? Então chegou aos países desenvolvidos e a China é uma das principais economias emergentes. Olha aí uma palavra diferente que você está ouvindo, emergente, ou seja, que está surgindo como uma economia forte também para concorrer com essas que já estão lá há muito tempo, por exemplo, como os Estados Unidos. Então a maioria dos grupos econômicos está ligada a países desenvolvidos. Grupos econômicos, digo, indústrias, né, de grande porte. Não só nos países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, no Reino Unido, mas também se junta à China, que mais cresceu desde os anos 80 até na década de 2010. Superou até o Japão, alcançando aí o segundo PIB do mundo. Quem? A China. Ou seja, veja como a China desponta dentro do cenário comercial. Então, alcançando aí o segundo PIB no ano de 2010, superando até o Japão. E ela também superando como o segundo maior número de empresas na lista das 500 maiores empresas do mundo. Ou seja, ela, a China, as suas empresas está em segundo lugar das maiores empresas do mundo dentro de uma listagem. Olha esse gráfico aqui para você ter uma noção, né? Veja que aí no seu livro vai mostrar os Estados Unidos, essa cor vermelha, o lilás aqui é o Japão, o laranja é a Alemanha, o verde é a França e o rosa a China. Preste atenção aqui no ano de 1993. Quem está em primeiro lugar? Os Estados Unidos. Segundo, Japão. Terceiro, a Alemanha. O quarto, França. E lá em último, a China. Aí quando chega 7 anos depois, olha só o que acontece. A China deu um crescimento de 12% do PIB. Veja o que aconteceu com a França. A França também subiu, foi para 37%. Olha o que acontece com a Alemanha. A Alemanha, ela continua despontando 10 anos, 7 anos depois, com a mesma produção. Agora, olha o que acontece com o Japão, gente. De 135, cai para 104 empresas dentro do ranking. Os Estados Unidos sobe de 159 para 185.
10 anos depois, o que acontece nos Estados Unidos? Há uma queda de 185 para 133 empresas dentro do ranking mundial. O Japão continua caindo, ao invés de aumentar, diminui para 68. Olha o que acontece com a China. De 12 sobe em 10 anos para 61. O que acontece com a França e com a Alemanha? Elas permanecem a mesma quantidade e vai até 2017 com com o mesmo perfil. Olha o que acontece com o Japão. O Japão decresceu de 68, 10 anos depois, em 2017, para 52. Olha o que acontece com a dinâmica da China. A China, 10 anos depois, chega a 111 empresas no cenário internacional. Aquilo que o texto está falando, chega a estar acima do Japão com as maiores empresas, segunda maior PIB do mundo e o segundo no ranking de maior número de empresas globais no mundo. Tá vendo aí? Ou seja, a estratégia da China está alcançando patamares. Isso em 2017. Como estará daqui em 2027, né? Dentro dessa situação? Estará lá em cima, dentro do seu patamar, tá? Bom, aí eu trago para você a nova Rota da Seda. Veja que a nova Rota da Seda houve uma iniciativa apresentada pela China em 2013. Olha aqui o texto. Em que ela consiste numa ideia de uma série de investimentos para poder não ficar só no continente europeu ou Ásia, mas que também projeta-se para ter polos de distribuição no continente africano. Então, esses investimentos deverão ser terrestres, fazendo aí um cinturão conectando que a Europa e a Ásia. E, fora isso, a região do continente americano. Tá? Veja que é uma ideia em que projetos conectam as obras chinesas e já estão sendo executados no continente africano, abrindo portas para um modelo semelhante às outras regiões. Então, essa nova Rota da Seda é uma ampliação ambiciosa para conquistar novos mercados de trabalho. Olha só o que esse texto fala, né, para nós dentro da nossa colocação. E aí, quando eu trago para você, trago esse entendimento que é um projeto audacioso da China, tá? Para ocupar toda essa área, transformar o continente, essa ideia, transformar o continente africano como uma distribuidora para as outras regiões do planeta. Tá? Então, essa nova Rota da Seda já amplia, porque já tem a tecnologia, as embarcações, a internet favorecendo essa conectividade. E olha aí, quando eu falo do cinturão Belt, é justamente o corredor que a China tem, né, para ligar a sua produção e distribuição e venda para as outras regiões. Aqui na Ásia ela já está bem servida, então a ideia é conectar o continente africano para que haja uma conectividade para o continente americano, seja ele no continente na América do Norte, Central ou do Sul, fazendo com que o objeto de expansão chinesa possa chegar o mais rápido possível. Então nós temos aqui a rota marítima, como você vê, e com certeza haverá uma rota marítima chegando ao Brasil. Bom, gente, chegamos aí à nossa aula de geografia. Espero que você tenha curtido. Vimos aí uma ótima aula. Espero que você tenha gostado e que a gente possa aproveitar o máximo. A próxima aula será essa daqui, para deixar aí para você ciente. Estaremos falando sobre o capítulo 2, sobre redes globais de investimento. Bye, bye e forte abraço.